Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão entra em campo hoje partida contra o Botafogo e precisa da vitória para continuar firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E a imprensa esportiva, os comentaristas do programa Jogo Aberto, Cicinho, Renata Fã, falaram aí sobre essa preparação do Flamengo e uma provável escalação do Mengão para a partida de hoje. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também o seu palpite para a partida de hoje. E no final do vídeo eu vou deixar também o meu palpite registrado. Vamos lá para o vídeo de hoje. Deixa os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Cicinho! O Flamengo agora precisa não desgarrar do Palmeiras, esse é o objetivo. E para isso, tem clássico com o Botafogo no Newton Santos e teremos na casa do Atlético Galo e Cruzeiro. Bom dia! Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. O objetivo do Flamengo é não deixar o Palmeiras se distanciar. E o Botafogo também tem um grande adversário e também tem essa questão de estar ali quase fora da zona de classificação para Libertadores. Se tratando de clássico mineiro, objetivos diferentes, né? O Cruzeiro tentando lutar ainda para ser campeão e o Atlético se perder, aí é pressão, até porque faz um tempo que não ganha do Cruzeiro. Mas continua sendo o melhor de Minas. Que é isso, o maior de Minas só tem um, que é o Cruzeiro cabuloso. O Botafogo vai receber o Flamengo nessa noite lá no Newton Santos, um jogo essencial pro Mengão, que tem problemas, tem jogadores pendurados e o Botafogo, que perdeu pro meu Inter, precisa da reabilitação. Depois de 10 longos dias, finalmente o Brasileirão está de volta e a quarta-feira reserva um grande jogo no estádio Newton Santos. Botafogo e Flamengo se enfrentam a partir das 7h30 da noite, precisando da vitória, mas com objetivos distintos. Enquanto o Glorioso quer entrar no G4 do campeonato, o rubro-negro não quer se desprender do líder Palmeiras. Com 43 pontos e na quinta colocação, o Glorioso vive uma temporada de oscilação. Nas últimas 6 partidas pelo Brasileirão, por exemplo, foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fora das 4 linhas, o Glorioso soltou uma nota oficial na última noite, informando que houve uma reunião na CBF para discutir a arbitragem do clássico de hoje e que o clube espera uma atuação segura, correta e profissional do árbitro Alex Gomes Stefano. Para este duelo de logo mais, o técnico David Ancelotti tem uma série de desfalques. Caio Pantaleão e Montoro estão lesionados e ficam fora. Alex Telles, com dores no joelho, deve ser mais uma baixa. Vitinho estava com a seleção brasileira e também não atua, enquanto o volante Newton está suspenso. Com isso, o provável Botafogo tem Léo Link no gol, Matheus Ponte, Alexander Barbosa e David Ricardo na zaga e Marçal na lateral esquerda. No meio, Alan, Marlon Freitas e Savarino, e no ataque, Santi Rodrigues, Cuiabano e Arthur Cabral. Ficam muitos jogos, seguimos na briga, é um campeonato equilibrado, então cada jogo precisamos mais do 100% para ganhar. Não somos um time que pode ganhar jogo jogando menos do 100%. Para todos vai ser difícil, vai ser uma briga complicada para muitos times daqui ao final da temporada. Do lado do Flamengo, o técnico Felipe Luiz também vai precisar fazer mudanças no time titular. A tendência é que ele tenha até 5 baixas para a partida de hoje à noite. Alan, De La Cruz e Saul devem ficar fora, enquanto Danilo e o Alacian cumprem suspensão. Por outro lado, Alexandro e Léo Pereira retornam ao time titular e Eric Pulgar deve ser relacionado depois de 3 meses afastado. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar ou Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta. No ataque, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Um dos pilares do time rubro-negro é o volante Jorginho, que nesta semana deu a sua opinião em uma entrevista ao portal UOL sobre a polêmica envolvendo a grama sintética. É complicado, mas até estava conversando, né? Se é para jogar num estádio onde não tem o gramado,
acaba sendo melhor jogar no sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal, porém, há campos e campos, né? Entendeu? Essa é uma polêmica que não vai parar por aí. Muita gente odeia, não suporta a ideia da prática do futebol nos gramados sintéticos. Outros, como o Jorginho, já amenizaram, melhor um sintético do que um gramado normal ruim. Enfim, isso vai continuar. Mas falando do clássico, todo mundo está interessado. O Flamengo não pode nem pensar em perder para não se distanciar do Palmeiras, que conseguiu abrir essa vantagem. Tem o jogo entre eles no final de semana. O Mengão tem vários jogadores aí que estão pendurados. Entre eles o Arrascaeta, que é um jogador sempre super importante. E olha só, temos agora essa diferença de 3 pontos. Eles igualaram o número de jogos e o Palmeiras é o líder isolado. Palmeiras que joga com o Bragantino. Flamengo fazendo esse clássico com o Botafogo, que briga diretamente por uma vaga na Libertadores. O Botafogo que já vem convivendo com problemas de lesões, desfalques. E hoje o jogo é na casa botafoguense, Cicinho. Exatamente. E é um clássico, né? Esse duelo, você acaba igualando. O Flamengo terminou nessa parada, né? Data FIFA estava com os seus problemas, torcida cobrando bastante a equipe, e o Felipe teve tempo para trabalhar, assim como o Ancelotti, né? Então vai ser um grande jogo no tapetinho, na qual nós falamos, né? Mas, na minha opinião, o Flamengo é favorito, até pelos desfalques que o Botafogo tem, e o Flamengo é essa equipe que vai lutar até o final aí, teve essa parada para poder consertar alguns erros, então acredito que vem muito forte. No primeiro turno foi empate. Empataram as duas equipes e agora, Ronaldão, o Botafogo diz que está monitorando de perto a arbitragem, porque esse jogo é fundamental contra o Flamengo, o Mengão já reclamou bastante também, então tá todo mundo usando o seu poder de fogo e a arbitragem é carioca. Alex Gomes, Stefano, eu falo Stefano, não sei, aqui na matéria falaram Stefano, depois a gente vai checar isso. E nós falamos aqui também no programa para o presidente da CBF, quando ele reclamou lá na Bolívia, né, da arbitragem, ele reclamou de muitas coisas lá, a gente falou para ele dar uma olhada aqui para o Campeonato Brasileiro, e ele olhou. Pelo menos ele está punindo os jogadores, colocando na geladeira, está tendo uma atenção maior. Não são só as equipes que estão de olho na arbitragem. O presidente também está tentando melhorar. É o que eu espero. Está falando até do impedimento agora que vai ter. Semiautomático ano que vem. Semiautomático. Poderia já implantar agora, né, presidente? Para que deixar para o ano que vem? Pode ser agora também. É dinheiro. E na CBF não falta dinheiro. Agora, esse clássico é o seguinte, eu coloco um pouco mais de responsabilidade em cima do Flamengo, que é o favorito, pelas peças que tem. Favorito mesmo na casa do Botafogo? Em qualquer lugar o Flamengo é favorito pela peça que tem, não tem como. Você tira, um Arrascaeta, entra o Danilo lá na frente, entra o menino lá que está correndo. O Danilo que não está à disposição porque foi expulso ele e o Wallace no último jogo contra o Bahia. Também está machucado, né, também, mas tem outro. O Flamengo, o que não falta são peças. Aí cabe ao Felipe também colocar um pouco mais o Pedro para jogar também, porque se quer gol, chama o Pedro, né? Apesar porque se você pegar dos últimos 5 jogos, eu acho que o Flamengo só fez 3 gols, ou 4, se eu não me engano, Renato. Nos últimos 5. No banco. E o Pedro no banco. E isso mostra que o Flamengo precisa muito do Pedro. Porque quando o Pedro vai estar bem, o Flamengo tem opções, né, de cruzamento, finalizações. Então eu vejo assim, e nos últimos 5 jogos, ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Então o Flamengo vem oscilando num campeonato num momento tão difícil, ao mesmo tempo também o Botafogo. Então fica naquela expectativa. Quem vai estar agora dando aquele tiro para a reta final? Então é um jogo de suma importância para a sequência do campeonato. Claro que tem muito campeonato ainda, Cicinho, mas essa briga particular entre Flamengo e Palmeiras, no momento, agora, o futebol praticado pela equipe do Abel Ferreira chama mais atenção, tem sido mais envolvente, ele tem usado vários jogadores e eles correspondem em campo. O Flamengo, realmente, eu concordo, vive um momento de oscilação mesmo. E já isso daí nós vimos ao decorrer da competição, né? O Palmeiras deu essa arrancada e está mantendo, enquanto o Flamengo tem essa questão de oscilada. E para o Flamengo, acredito que é um pouco mais complicado, porque o Palmeiras pode abrir 6 pontos, porque clássico também ele define, né, o futuro das equipes, porque num clássico você perdendo, se o Palmeiras tivesse perdido por São Paulo, traria, né, essa pressão. E o Flamengo tem agora esse confronto contra o Botafogo, que apesar de ter uma equipe assim um pouco menos competitiva no caso,
pode complicar nesse momento. Então o Flamengo tem que ligar o sinal de alerta, enquanto nós falamos do Palmeiras, que está nessa crescente aí. E enquanto você compara os dois, temos as chances de título aqui, especificamente vendo Palmeiras e Flamengo. O Verdão foi a 69% de chances, Rona, de ser o campeão brasileiro nesse ano. O que vale é no final, hein? Bom. E o Flamengo hoje tem 25,1% e ele precisa somar pontos contra o Botafogo nessa noite. E além de tudo, ele precisa também ganhar do Palmeiras no final de semana para poder de novo reverter esse quadro que no momento é muito favorável à equipe paulista, Rona. 2 vitórias, é isso que precisa quando o seu Palmeiras está disparado aí nesse exato momento que você acha que já ganhou. Eu não falei nada. Você acha que já ganhou, está disparado. Só falei quanto aí? São 2 jogos para o Flamengo essenciais. Vencendo hoje, vencendo do seu time no domingo, pronto, acabou. Isso daí demonstra a importância que é esse clássico contra o Botafogo, né? Porque esse percentual aí é devido também ao quê? Ao confronto do Flamengo, a dificuldade que encontra contra o Botafogo e o Palmeiras, o momento que vive o Palmeiras e pegar um colocado aí na tabela que não está tão bem, né? O Red Bull Bragantino. Então, assim, o Flamengo hoje, digamos, que define o futuro dele no Campeonato Brasileiro. Mas é pela pontuação também e pelas vitórias que o Palmeiras tem. Por isso que está elevado ali. Exatamente. Ele coloca a dificuldade de novo, favoreceram Ronaldo. esse número crescente do Palmeiras. Até porque no confronto, o Flamengo vai ganhar do Palmeiras. Né? E aí vai ficar os números iguais, só vai mudar a questão de vitórias. O Flamengo joga às 7, o Palmeiras joga às 7 e o Flamengo entra em campo às 7h30. A gente vai pra lá com o Cícero Melo, que conta que tem pressão em bastidor e tem, claro, o Flamengo que não pode deixar o Palmeiras escapar, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Bom dia pra você, pra Mari Pereira, pro Jailson e pro Fã de Esportes. Nós estamos aqui no entorno do estádio Newton Santos, o Engenhão, faltando mais de 8 horas pra bola rolar, às 7h30 da noite, como você falou. Grande clássico, Botafogo e Flamengo. 20 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Vamos começar com as notícias do mandante do Botafogo. O Botafogo está muito preocupado com a arbitragem. O árbitro vai ser Alex Gomes Stefano, que é um árbitro inexperiente ainda em competições nacionais. O Leonardo Coelho, diretor de futebol do Botafogo, esteve na CBF manifestando essa preocupação com a arbitragem e disse que o Botafogo não vai admitir nem pressão e nem intimidação no dia de hoje. Outra notícia do Botafogo envolvendo aí a parte financeira, dinheiro, a SAF, né? O Tairo Arruda, que é o CEO da SAF do Botafogo, garante que o Botafogo tem fluxo de caixa até o final desse ano e que o Botafogo vai precisar fazer um investimento, ter um investimento de 350 milhões de reais para ser competitivo em 2026. Vamos então com as notícias. O Flamengo é o vice-líder com 55 pontos ganhos. Hoje não chega em hipótese nenhuma a liderança e o Botafogo está em quinto lugar com 43 pontos ganhos. No primeiro turno, no Maracanã, na 9ª rodada, no dia 18 de maio, houve um empate em 0-0. O time do Botafogo, o técnico David Ancelotti, tem 9 desfalques no total entre titulares e reservas. Tem o volante Nilton, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tem o lateral direito Vitinho, que na data FIFA serviu à seleção brasileira, não vai vir para o jogo. Essa logística de retorno do Japão é muito complicada. Ele não vai estar à disposição. O Caio Pantaleão, zagueiro, com uma lesão no joelho esquerdo, está fora da temporada. E o Montoro, argentino, meia, fraturou o ombro direito lá com a seleção argentina sub-20 no Mundial do Chile. É outro, dificilmente volta esse ano. Mas a notícia boa é a volta do cuiabano, lateral e ponta esquerda. Ele volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já o Flamengo, do técnico Felipe Luiz, tem desfalques. 2 jogadores estão suspensos. O Danilo, zagueiro, e o Wallace Ian, o atacante, né? 2 foram expulsos no jogo contra o Bahia. Tem as voltas de 2 jogadores que estavam suspensos contra o Bahia, hoje estarão retornando, o zagueiro Léo Pereira e o Alexandro, lateral esquerdo. Tem vários jogadores lesionados, dificilmente estarão no jogo. Saul, todos eles meio-campistas, Saul, o Alan e também o De La Cruz. E tem uma grande novidade, Pulgar está à disposição, depois de mais de 3 meses se recuperando de uma cirurgia no pé direito que ele sofreu no dia 29 de junho.
lá no Mundial de Clubes contra o Bayern de Munique, ele pode começar jogando ou então ficar no banco de reservas. Daqui a pouco eu volto e na próxima participação vou trazer as prováveis escalações de Botafogo e Flamengo para o clássico desta noite aqui no estádio Newton Santos. Bruno. Combinado, Cícero, e eu vou cobrar, tá? Então tem a volta do Eric, é uma volta importante então pro time do Flamengo, acho que não só, Gelson, pro jogo de hoje, mas até pra essa reta decisiva da temporada. Claro, o Pulgar era titular absoluto do time do Flamengo, né? Ainda é? Eu ia perguntar isso, eu entendi também. Não, Sim. ele era titular absoluto até então. Quando ele sai, ele deixa uma lacuna, né? Exatamente, deixa uma lacuna. Aí tem a troca, né, do Saul, que tava ali como a meia direita, vai fazer a dupla de volante com o Jorginho. Enfim, aí tem esse encontro que eles se deram muito bem. Só que hoje muito importante justamente pela ausência do Saul, De La Cruz, jogadores do meio campo. Então, não sei, até é difícil você imaginar que o Pulgar volte de lesão já como titular. Sim. Mas, ainda mais com as ausências de hoje, eu não duvido do Pulgar já aparecer no 11 inicial, até porque o jogo de hoje, como a gente vinha falando, né, desde o final de semana, é a sequência decisiva para o Flamengo. Hoje, no final de semana contra o Palmeiras e já contra o Racing pela Libertadores. No meio ainda tem aquela viagem pra Fortaleza, que entre também é uma viagem semis, desgastante. Né? Exatamente. E é isso, né? Volta de lesão, a gente também nunca consegue cravar que o jogador ele retoma o mesmo nível que ele deixa a equipe, né? Quando ele é lesionado. Então acho que pode ter esse cuidado do Flamengo, mas a necessidade fala mais alto hoje para ele entrar como titular. E pro lado do Botafogo são as ausências também, né? Assim, o David, ele já precisa lidar com isso, já tem lidado há um tempo com ausências, dificilmente ele consegue ele ter uma sequência com o time que ele considera titular. O Danilo também machuca, problema muscular, enfim, lá na frente, mas tem que voltar um pouquinho, não no jogo contra o Inter, porque contra o Inter o Botafogo não foi bem, tem que voltar nos jogos anteriores para tentar ali fazer frente ao Flamengo. E atenção às questões da arbitragem para a gente discutir na sequência também, não só pelo jogo de hoje, mas porque, como a gente viu aqui no nosso GC, o Flamengo tem alguns jogadores que estão pendurados, entre eles o Arrascaeta e o Jorginho, além do Carrascal. Uau! Imagina perder esses jogadores para a final do campeonato, no jogo contra o Palmeiras? O jogo contra o Palmeiras, para final antecipada, realmente. A arbitragem novamente sob os holofotes aí, nessa rodada do Brasileiro. A gente discute já esse assunto. É isso aí, nação. Essa, então, deve ser a provável escalação da partida de hoje contra o Botafogo. Uma partida que o Flamengo não pode vacilar, não pode perder, não pode empatar. Se o Flamengo quer continuar na briga do título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai precisar ir para cima e vencer essa partida jogando lá no Newton Santos. Então vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Mas, olhando as preparações do Felipe Luiz para essa partida, a provável escalação deve ser essa: goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, nas laterais Alexandro e Varela, no meio de campo Jorginho, Eric Pulgar ou Everton Araújo, De Arrascaeta, nas pontas Samuel Lino, Carrascal e Pedro. Vamos ficar de olho para ver como que o Flamengo vai jogar nessa partida. É importantíssimo, falei para vocês, que o Flamengo consiga os 3 pontos. O Botafogo, ele está também desfalcado, vai para essa partida desfalcado, só que o Botafogo briga pela vaga no G4, né, pela Libertadores da América. Então, vai ser uma partida importantíssima tanto para um lado como para o outro. Mas para o lado do Flamengo, que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos agora de palpites, hein? Qual é o seu palpite para a partida de hoje entre Botafogo e Flamengo? Eu já deixei meu palpite registrado no vídeo de ontem. Eu coloquei o seguinte: para mim vai dar Botafogo 1, Flamengo 2. Mengão vence essa partida. O Flamengo vai pro tudo ou nada, então tem que buscar a vitória. Não adianta querer segurar um empate que pro Flamengo não interessa. Só a vitória interessa pro Mengão nessa partida. Então para mim vai dar Flamengo 2, Botafogo 1 lá no Newton Santos. E aí, qual é o seu palpite? Põe nos comentários, deixa registrado aí, vamos ver quem vai acertar o palpite dessa partida. E se o Flamengo vencendo, o Flamengo acho que vai mais tranquilo para a partida contra o Palmeiras, que aí vai ser no Maracanã, a torcida vai lotar o Maracanã, vai ser outro ambiente, e aí o Flamengo vai tentar buscar mais 3 pontos e aí se igualar junto ao Palmeiras. Vamos secar o Palmeiras hoje também, né? O Palmeiras joga com o Bragantino, vamos secar, vai que o Palmeiras empata ou perde. E tudo pode acontecer, né? Vamos secar o Palmeiras hoje e aí vamos torcer pro Mengão conseguir essa grande vitória.
Tamo junto, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral deixando o like, se inscrevendo, ativando o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. E lembrando que hoje tem o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Assim que acabar a partida, vamos estar trazendo o pós-jogo, a repercussão que seja com a vitória do Flamengo, né? Vamos estar trazendo toda a repercussão da partida de hoje aqui no nosso canal para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.